Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre comunicação não violenta. Uma coisa muito importante de gravar é que comunicação não violenta, para ela ocorrer, precisamos primeiro nos comunicar. O que a comunicação não violenta visa é elaborar um pouco a forma como nós vamos nos portar para a comunicação. Então, vamos lá! Se você tem interesse sobre essa temática, entra aí. Show! Então, Comunicação Não Violenta, ele é um livro que foi escrito pelo Marshall, né? E ao longo da minha trajetória eu achei muito importante aprofundar um pouco sobre isso, porque grande parte dos nossos desencontros na vida e muitas vezes os conflitos ocorrem porque a gente não consegue e não sabe se comunicar de uma forma eficiente. Isso se deve a muitos fatores, né? Mas aqui eu vou apresentar para vocês então um pouquinho sobre o que é comunicação não violenta, uma estrutura que serve para ajudar esse processo de comunicação. Só que mais importante do que toda essa estrutura, cabe ressaltar que é muito importante com que a gente se conecte primeiro com a gente mesmo, tá? Show! Então, o objetivo, né, da comunicação não violenta não é negar outras formas de racionalização do conhecimento, mas trabalhar uma coisa, um aspecto do conhecimento que não é apenas a inteligência racional, mas a inteligência das emoções. Então, acessar as emoções e fazer com que ela ganhe forma através de como a gente se expressa. E isso torna a comunicação nossa mais eficiente. As interações, elas podem afetar a produção do conhecimento. Eu venho de uma área científica, acadêmica, e eu percebo que muitas vezes algumas dificuldades que eu tive ao longo da minha trajetória, que pode ser também a sua dificuldade, não é só desenvolver ideias. As ideias, elas também estão atreladas aos nossos sentimentos e às nossas emoções relacionadas àquele meio. Então, quando a gente nega as nossas emoções na forma simplesmente de racionalizar ideias e entendimento das coisas, a gente acaba não dando vazão para essas nossas emoções e dando espaço para que elas se acomodem de uma forma mais harmoniosa. Então, as interações tanto podem afetar nós positivamente ou negativamente. Quem aqui não teve algum professor durante o ensino médio, o ensino fundamental, se conectou profundamente a algum conteúdo porque o professor trazia aquilo de uma forma muito afetiva e criava um vínculo. Então, além de passar o conhecimento, esse professor também conseguia transmitir a sua afetividade. Somos movidos pelos afetos, né? O que nos afeta perante algumas atitudes, ele é muito importante possibilitar com que essas sinapses ocorram muito mais eficiente, inclusive para pensar assuntos mais racionais. Então, por isso é muito importante a comunicação não violenta e dar margem e vazão para as nossas emoções. Na academia e em outros ambientes, ambientes de trabalho, nós precisamos lidar com as nossas emoções para lidar com as pessoas. Dentro dessas emoções, a gente pode, se não souber elaborar muito bem, pode acabar bloqueando a habilidade de alguma pessoa ou motivando, fazendo com que ela mesma vai se criando autoconfiança e vai se desenvolvendo em termos racionais, em termos de entendimento mais profundo sobre algum aspecto. Então, o nosso cérebro, ele funciona a partir da nossa racionalização e das nossas emoções. Quando a gente se tornou, ao longo da história, bastante racional sobre vários aspectos e negligenciamos as emoções, acabamos não dando vazão para que essa comunicação entre as emoções e a razão, ela ocorra. E com isso perdemos um pouco o prazer de alguns conhecimentos, um prazer que nos move, que ele é afetivo. Então, a comunicação não violenta, ela serve para o ambiente profissional, por exemplo, na academia, numa empresa, mas ela também serve para os nossos aspectos pessoais. Como é a nossa relação com os nossos pais? Como é a relação com os nossos companheiros? Como é a relação com os nossos amigos?
A forma como nós conseguimos comunicar profundamente aquilo que estamos pensando para outra pessoa, ela é muito importante e muito eficiente. Torna o processo de comunicação muito mais proveitoso. Nesse sentido, então, a ideia é nós termos relacionamentos que sejam mais eficientes. Que a gente consiga falar e consiga escutar a partir de um espaço que não é mudar o pensamento do outro, não é colonizar a ideia do outro. Não basta simplesmente ter um manual, um protocolo para seguir, mas também você precisa possibilitar a expressão honesta de você mesmo, se acessar em termos profundos, para que a partir desse acesso você consiga então, de fato, entender profundamente o que você quer falar, aonde você está sendo afetado em relação a isso para comunicar para o outro. E, por outro lado, é muito importante, como existe uma comunicação, é muito importante que receba-se do outro a informação de uma forma muito empática, não querendo colonizar o outro, escutando esse outro e tentando estabelecer uma conexão com esse indivíduo que está colocando o seu ponto de vista, que muitas vezes pode não corroborar com aquele ponto de vista que eu possuo. Então aqui agora eu vou apresentar as 4 etapas principais que o Marshall ele coloca como sendo, eu comparo, como sendo uma estrutura semelhante à estrutura, por exemplo, de um artigo científico. Tu tem uma estrutura para que você consiga entender alguns aspectos dentro de determinadas sessões dentro desse diálogo. Facilita com que a gente consiga discernir nós mesmos qual é o nosso ponto em atacar em cada uma dessas etapas. E isso é muito importante, porque mesmo a gente, que muitas vezes tem alguma coisa para falar, muitas vezes não sabemos exatamente o que estamos querendo dizer. Alguma coisa nos incomodou, mas o que nos incomodou? Como vamos verbalizar para essa outra pessoa que estamos incomodados? É culpa dessa pessoa ou nós somos responsáveis por nossos próprios sentimentos e o que nos afeta? Tá? Então, fica aí que agora eu vou entrar nos 4 passos da comunicação não violenta.